Ajnanatimirandasya jana shalakaya kakshurumilitam yena tasme shri gurave namaha. Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 14 em diante. Nakartrutvam nakarmani lokasya srujati prabhu nakarma para samyogam swabhabastu prabhartate. O Senhor não cria as obras do mundo, nem o estado do autor, nem a união das obras aos frutos. A natureza faz isso. Previamente, o Senhor Krishna diz: eu permaneço na minha própria natureza. Deus não está limitado pela sua criação, é sempre livre. Quando observa a partir do interior, em profunda meditação, a alma vê que o autor, o Criador, o Senhor Supremo, o próprio Narayana, não está limitado por coisa alguma. Ele próprio nem sequer cria. Colocou Brahma a cargo da criação. Brahma está a cumprir o seu dever. Colocou Vishnu a cargo da preservação. Vishnu está a cumprir o seu dever e colocou Shiva a cargo da destruição. Shiva está a cumprir o seu dever. Dessa forma, o Senhor encontra-se acima do processo de criação, preservação e destruição. Observa toda a criação, mas não toma parte nela. É como um grande chefe. Observa, tem o controle absoluto, mas não é ele que vai fazer. Criou o gestor, o diretor para esse propósito. Então, eles estão a fazer o seu trabalho. Assim, ele é sempre livre. Não reivindica a autoria, não tem qualquer orgulho dentro dele, não tem qualquer arrogância dentro dele. É a mente, o ego e o orgulho que dizem: estou a fazer isto, ou estou a fazer aquilo. Pelo contrário, aqueles que estão sob o controlo dos índrias, os órgãos dos sentidos e do sentido do prazer, reivindicam a autoria. Não estão conscientes do self divino no seu interior. Devido a esta ignorância, aqui o Senhor diz: eu estou para além disto. Todo este jogo da realidade exterior é feito por Prakriti. Tudo aquilo que é manifestado, que é tangível, é Prakriti. Mas isto não o afeta nem o toca. Ele é o grande observador. É a alma das almas que não é tocado por nada. Podemos dizer que a alma é o diretor. O grande chefe é Deus. O coração é o gestor. E os sentidos, os índrias, são os trabalhadores. Desta forma, o grande chefe não é tocado por nada e não reivindica nada. Quando durante o sadhana, durante o Atma Kriya Yoga, estão sentados a observar interiormente e alcançam o estado de se fundirem ou de alcançarem esta comunhão com o chefe, apercebem-se de que o Senhor nunca é afetado por nenhum destes dramas, porque todos os dramas acontecem apenas sob a lei de Prakriti. Além disso, o Senhor Krishna enfatiza que, como são o Atma, também estão fora deste jogo, não são os autores. É apenas a mente humana que vos dá a percepção limitada de serem os autores. Aqui o Senhor Krishna diz que o que quer que alguém faça como ação não é feito por Deus, mas pela lei natural de Prakriti. A função natural do coração é bater e bombear o sangue por todo o corpo. A função natural dos olhos é ver. O papel natural do fogo é arder. O papel natural da água é molhar. Todos foram criados através de Prakriti, apenas através da sua vontade. Assim a natureza continua com o seu trabalho, mas quando alguém se realiza, ascende acima da natureza. Contudo, se o jiva não estiver elevado acima da natureza, se a pessoa não percebe que está presa aos gunas, como é que pode ser livre? Se as pessoas não percebem a sua verdadeira essência como sendo parte do Supremo,
Se não veem a divindade dentro de si próprias, se ficam presas à dualidade do gosto e do desgosto, do bom e do mau, então unem-se com a natureza e limitam-se apenas a essa realidade exterior. É por isso que a sua arrogância desperta e depois afirmam que estão a fazer isto e aquilo, mas o Bhakta é completamente diferente. O Bhakta está consciente de que o Senhor está a fazer tudo através dele. No início, os Bhaktas podem apenas ter esta percepção devido ao amor que têm por Deus, mas mais tarde, quando tiverem alcançado a total realização, quando estiverem totalmente imersos nele, apercebem-se. Realmente, tudo isto é feito pela natureza, mas um Bhakta está sempre acima da natureza, mesmo que recebam vidas após vidas, indo de um corpo para o outro. Isto é o drama da realidade exterior, mas uma alma realizada em Deus percepciona apenas a unidade de Deus em tudo. Capítulo 5, verso 15. Nada te kasyajit papam na jaiba sukrutam vibhu ajnanena brutam jnanam tena muyanti jantaba. O omnipresente Deus Todo-Poderoso não recebe nem o pecado nem a virtude de ninguém. O conhecimento está envolto na ignorância, assim as pessoas ficam perplexas. Aqui a palavra Vibho refere-se a Deus Todo-Poderoso com atributos, mas desprovido de forma, omnipresente na sua criação. Krishna diz que Deus não recebe nem a virtude nem o pecado de ninguém. Está acima da dualidade, apesar de todas as ações praticadas pelo homem acontecerem através da sua energia, é apenas a sua energia, não é ele na totalidade. Tudo acontece através da sua Shakti, da sua vontade. Através da sua vontade, Deus dá ao homem o conhecimento e a energia para agir e coloca cada pessoa onde precisa de estar, devido aos seus karmas passados. Todavia, Deus está completamente livre. Mesmo que esteja a fazer tudo isto através da sua energia, está ao mesmo tempo completamente separado dela. Não está limitado pelas leis do karma, nada o pode afetar, nada o pode tocar. Aqui Krishna recorda a Arjuna que quando alguém se eleva a este estado, quando alguém chega a esta perfeição da realização de Deus, também está acima do bem e do mal. Deus não recebe coisa alguma, o bom ou o mau, porque está acima do bom e do mal. Se alguém está acima de alguma coisa, significa que o que está por baixo não o afeta, não é? Da mesma forma, todo o bem que alguém faça, todo o mal que faça, está apenas a acontecer nesta realidade mundana, no piso térreo. Mas quando alguém se eleva na espiritualidade e alcança a realização, olha para tudo na perspectiva da realidade divina, de cima, sem ser afetado por isso. Mesmo que tudo seja criado pela sua própria realidade, a sua própria energia, a sua própria Prakriti Shakti. Ele, enquanto divino, enquanto Deus, está acima da sua criação. Não é tocado pela lei do karma, nada o afeta, nem o bom, nem o mau. É por isso que ele é Deus. Frequentemente, as pessoas pensam que Deus é apenas bom e que não tem quaisquer imperfeições dentro dele. Mas como pode ser Deus se não tiver imperfeições? Ele é a fonte de tudo. Tem todo o bem e todas as imperfeições no seu interior. E está também acima de todas estas qualidades. Isso é o que faz dele Deus, porque está além desta dualidade, além da sua própria vontade, além da sua criação. No Pai Nosso dizemos: não nos deixeis cair em tentação. Aqui Deus está a agir como aquele que cria a tentação, o que significa que também está acima disso. Então rezamos: não nos deixeis cair em tentação.
Tira-nos da ignorância quando a pessoa percepciona que a verdadeira natureza de tudo é parte do divino e que Deus é a única realidade, não está limitado por nada, torna-se como Ele. Quando o conhecimento do Self surge, a ignorância é removida, mas se a pessoa mergulha na ignorância e se deixa anular ou ser iludida pela realidade exterior, fica presa na ignorância, fica cega, cai e cria karma. O que é que faz o karma manifestar-se? O que faz a pessoa ficar sempre presa no ciclo de nascimento e morte é a ignorância do Self, porque não se entrega a Deus. Afirma-se como sendo a autora de tudo. Então a arrogância e o orgulho possuem-na e ela torna-se cega. Aqui Bhagavan Krishna diz: mesmo em todas as minhas ações, em qualquer coisa que faça, estou sempre separado disso. Não me afeta. A lei da natureza não me afeta. Mesmo que eu tenha criado a natureza como ela é, posso moldá-la e mudá-la à minha vontade. No capítulo anterior, Krishna diz a Arjuna: não estou preso a quaisquer escrituras, não estou preso a quaisquer escritos que declarem onde ou como irei encarnar. Yada yada dharmasya. Sempre que houver um declínio do Dharma, virei, manifestar-me-ei. Não está estabelecido que vai encarnar num certo momento. Nunca foi escrito que virei e me manifestarei neste ou naquele corpo, neste ou naquele país. Não estou obrigado por quaisquer limitações. Os seres humanos, os insensatos, estão presos a estas limitações, enquanto aqueles que estão completamente centrados no divino são livres. Como estou acima de tudo, não sou afetado nem pela virtude nem pelo pecado. Da mesma forma, aqueles que estão completamente entregues a mim e alcançaram a realização de Deus, que estão também acima da natureza e não são afetados por nada, são sempre livres. Capítulo 5, verso 16. Jnanena tuta jnanam yesham nashitam atmanaha tesham adityavad jnanam prakashayati tatparam. Naqueles cuja ignorância é destruída pela autorrealização, o Self Supremo brilha como o sol. Quando as pessoas estão na escuridão, não veem a verdadeira realidade, estão cegas. Quando entram numa gruta completamente escura, não veem nada. Não veem até uma pedra que esteja ao seu lado. Mesmo que tentem olhar para ela, não a conseguem ver. Assim é o vosso estado quando estão na ignorância. Não percepcionam que aquele que está no vosso interior é o próprio Senhor, o próprio Deus. Contudo, tal como o sol dissipa a escuridão e revela a verdadeira natureza de todos os objetos, a luz do conhecimento do Self, Brahma Gyan, recebida sob a supervisão de um mestre, dissipa esta ignorância e revela a verdadeira natureza de Deus no vosso interior. Cristo diz na Bíblia que, quando têm uma luz, não a escondem debaixo do alqueire, deixam-na brilhar. Esta luz está no vosso interior. Têm esta luz. Não fiquem na escuridão, não permaneçam na ignorância, despertem, abram os vossos olhos, vejam esta luz. E quando esta luz divina estiver a brilhar, deixem que esta luz que existe no vosso interior brilhe através de vocês. Deixem este Self divino despertar no vosso interior. Não caiam novamente na ilusão, porque aquele que tem verdadeiro conhecimento do Self sabe que as condições mundanas podem tornar uma pessoa vítima da ilusão. O sol está sempre a brilhar, nunca se apagará, não é verdade? Está constantemente a dar luz, mesmo que digamos: o sol pôs-se. O sol nunca se põe, nunca dorme, nunca se esquece a si próprio. É a terra que gira, então sejam como o sol, sempre a resplandecer a luz divina. Capítulo 5, verso 17.
Tad budayas tadatmana tanishtas tad parayanaha gajantiya punarabrutim snananirtuta kalmasha. Ao voltar a sua mente perspicaz para aquilo, ao dirigir todo o seu ser consciente para aquilo, ao tornar aquilo o seu objetivo último, o único objeto da sua devoção, os seus pecados são lavados pelas águas do conhecimento e vão para onde não há retorno. Krishna diz: ao voltar a sua mente perspicaz para aquilo, o que é aquilo? Aqui o primeiro aquilo refere-se ao Atma, o Self divino, ao dirigir todo o seu ser consciente para aquilo. Neste contexto, o segundo aquilo significa Tat, Param, o Deus Supremo. Ao tornar aquilo o seu objetivo último, o único objeto da sua devoção, vão para onde não há retorno. Alcançam a perfeição total, alcançam os seus corpos espirituais, os corpos de luz, e quando alcançam os corpos espirituais não há regresso, é um bilhete só de ida. Quando se alcança o estágio supremo da realização de Deus, não há forma de voltar atrás. Os teus pecados são lavados pelas águas do conhecimento. Na vida de Cristo, veem claramente como é que se consegue transcender a realidade exterior. Quando alguém se agarra à realidade exterior, devido à ignorância, limita-se a si próprio. Mas quando se é iluminado pela sabedoria do verdadeiro conhecimento de Deus, a mente funde-se com Deus. Então, a verdade acerca de Deus é trazida ao intelecto e, através deste, a pessoa percepciona o verdadeiro aspecto do Self. Ao dirigir todo o seu ser consciente para aquilo através da meditação, o intelecto perde a sua identidade no estado divino. A pessoa perde-se na luz de Deus e torna-se una com Deus. Através da devoção, através do serviço, através da meditação, a mente é controlada. Quando a mente está controlada, Deus revela a verdadeira identidade da alma ao intelecto e ao coração. Então a pessoa torna-se Satchitananda, alcança o seu corpo espiritual, o corpo de luz, onde não há retorno, sem regresso. Em tal realização, quando a pessoa alcança a consciência de Deus, torna a sua identidade una com Deus. Em tal estado não existe o próprio ser, existe apenas Ele. Não existe este eu. Não existe esta diferença, esta separação entre vocês e Deus. Existe apenas esta completa realização. Existe apenas uma realidade, a consciência de Deus. Os seus pecados são lavados pelas águas do conhecimento. Aqui Krishna enfatiza de novo que, uma vez alcançado este estado de realização, não há criação do karma, não há retorno, porque a pessoa alcançou o estado mais elevado da realização de Deus, Tat, Param, o Supremo. Capítulo 5, verso 18. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavyastini Shuni Jaiba Shwapakesha Pandita Sama Dashina. Os sábios veem com os mesmos olhos o Brahman instruído e culto, a vaca, o elefante, o cão, o excluído. Aqui o Sr. Krishna usa as palavras sábios e Brahman. As palavras Pandita significa sábios, almas elevadas que alcançaram a perfeição, aqueles que alcançaram a verdadeira realização, a realização de Deus. Os sábios veem com os mesmos olhos. Quando alguém alcança o estado de perfeição, todos os julgamentos desaparecem da mente e torna-se santo. Como a Bíblia diz, sejam santos tal como o vosso Pai no céu. Como Deus vê igualdade em tudo, a mente do santo que alcançou a perfeição, que alcançou a realização de Deus, não tem qualquer
julgamentos. Um santo vê da mesma forma que Deus. Aos olhos de um santo, nada mais existe além de Deus. Os santos não veem a dualidade ou a limitação. Veem apenas o próprio Deus, a realidade suprema, que está acima de Maya Prakriti. Veem que tudo é uma manifestação desta verdade. Veem uma existência uniforme em toda a parte. O Brahman instruído e culto, a vaca, o elefante, o cão, o excluído. Aqui Krishna está-se a referir à diversidade no mundo exterior, onde cada um está a cumprir o seu dever. Mas os sábios, os sadhus, os santos percepcionam apenas a unidade, veem Deus igualmente em cada pessoa, veem além das aparências exteriores e respeitam o papel de cada pessoa como estando de acordo com a vontade de Deus. Têm este conhecimento profundo que lhes permite ver que existe perfeição em toda a parte. Não existe nada que seja imperfeito. A imperfeição é devida à ignorância nas mentes dos homens. Mas, se alguém transcendeu a sua natureza humana e realizou o Self divino, e as qualidades divinas se manifestam através de si, então consegue ver que toda a criação que vem dele é uma projeção da sua própria vontade. Aqui o Sr. Krishna diz a Arjuna: ergue-te como os santos e os sábios e vê a realidade. Vê que sou apenas eu em toda a parte e que não sou afetado por nada, porque isto é a minha Prakriti Tattva. Isto é apenas a manifestação da minha vontade. Capítulo 5, verso 19. Yabhataye citta sargo yasham samye stitam mana nirdosham samam brahma tasmad brahmanite stita. Aqueles cujas mentes estão estabelecidas na igualdade conquistaram o nascimento e a morte até aqui na Terra. Habitam em Brahman. O Brahman equânime é imaculado. Uma vez que se tenham libertado de todos os males como o gostar e o desgostar, paixão, sentido de posse, egoísmo, ganância e orgulho, então ficam estabelecidos na unidade. Percebem que tudo está de acordo com a vontade de Deus e que tudo está em perfeita unidade. Aqueles cujas mentes descansam nesta unidade estão estabelecidos no absoluto em Brahman. Podem parecer seres humanos normais, vivendo e fazendo tudo de forma normal, como comer, beber e ir à casa de banho, mas não são normais. Para aqueles cujas mentes estão estabelecidas em equanimidade, o Brahman equânime é imaculado. Apercebe-se que não existem falhas na criação de Deus, mas aquele que é ignorante encontra falhas em tudo e proclama: sou melhor do que tu, aquilo em que acredito é o melhor. O meu Deus é melhor do que o teu. Por que é que tens tantos deuses? Depois, devido à ignorância, as pessoas discutem por todas estas coisas. Mas os verdadeiramente sábios que se realizaram, cujo conhecimento não é baseado no mero estudo das escrituras ou dos livros, que percepcionaram a verdade no seu interior, que percepcionaram o divino, Deus no interior do seu verdadeiro self, não encontram falhas em lado algum. As pessoas podem vir ter connosco e dizer: devias mudar a tua religião, é má. Aquilo em que acreditas está completamente errado, não devias acreditar nisso. O que estás a fazer é muito pecaminoso. Como podes fazer isso? Isto é contra a nossa religião. O que estão realmente a dizer é: a nossa religião é melhor do que a vossa. Mas estas pessoas não se apercebem de que estão a dizer que Deus fez um erro no que respeita ao local onde colocou cada pessoa. Não têm o conhecimento de que tudo é perfeito e estão constantemente a criticar e a julgar os outros. Este tipo de crítica e de julgamento acaba sempre em discussões e guerras, e as pessoas começam a matar-se umas às outras, e assim não haverá paz.
Contudo, aqueles que percepcionam e vivem no absoluto sabem que tudo é uma perfeita união na diversidade. Estão constantemente imersos no absoluto, mesmo enquanto vivem aqui na Terra. Não precisam de morrer para receber os seus corpos espirituais, de forma a irem para o céu e usufruir do amor de Deus, usufruir do serviço a Deus. Não! Isto pode acontecer aqui, enquanto estão encarnados na Terra, por percepcionarem a omnipresença de Deus, primeiro no seu interior, depois nos outros e por fim em toda a parte. Irão percepcionar apenas essa realidade em toda a parte. Tornam-se Jivan Muktas, que são sempre livres. Alguns destes santos alcançaram os seus corpos espirituais enquanto viviam aqui na Terra e os seus corpos físicos começaram a brilhar com a luz divina. Ramalinga Swamigal costumava cobrir completamente o seu corpo porque a luz divina brilhava intensamente a partir dele. O padre Fanaos, do Egito, exteriormente parecia louco. Lembro-me de quando o conhecemos, agia como se fosse louco, mas ninguém conseguia ver o que escondia no seu interior. Alguns santos aparentam ser loucos exteriormente, mas no seu interior têm uma ligação divina com Deus. Deus revela-se através deles, de modo que até o seu corpo físico se transforma em luz. É engraçado. O padre Fanos falava como um louco, a gozar com toda a gente, a dizer às pessoas: dá-me isto, faz aquilo, e por aí adiante. Depois tirava as luvas e podiam-se ver raios de luz a sair das suas mãos. A história de Ramalinga Swamigal é também muito interessante. Ele era iletrado e as pessoas costumavam gozá-lo. Era de uma família de uma casta baixa, por isso os brahmanes costumavam tratá-lo mal e ridicularizá-lo. Certa vez ofenderam-no tanto que ele queria cometer suicídio. Foi para um local isolado e disse: Senhor, vou matar-me aqui. Naquele momento teve uma visão do Sr. Shiva. O Sr. Shiva abençoou, dizendo: de agora em diante os louvores do Senhor brotarão da tua boca. Esta história é semelhante à história de Narasimha Mehta, o autor do bhajan que cantamos antes, intitulado Vaishnava Janatu. Narasimha Mehta era um grande santo Vaishnava do século XV. Durante a sua vida escreveu 22.000 canções a louvar a Radha e Krishna. Era de uma família brahman pobre e em criança era muito travesso. Quando tinha apenas 5 anos, os seus pais morreram, por isso foi criado pelo irmão e pela cunhada. Um dia, quando tinha 8 anos, foi para a escola e importunou toda a gente. O diretor da escola foi à sua casa fazer queixa à cunhada. Ela ficou muito zangada com o rapaz e disse: devias ter morrido. Arrependemo-nos por ter ficado contigo ao nosso cuidado. És um inútil. Sentindo-se muito magoado com isto, foi-se embora de casa aos 8 anos para a floresta vizinha com a intenção de se matar. Na floresta, notou que havia um pequeno templo de Shiva e dentro do templo encontrou um lingam de Shiva. Começou a rezar ao Sr. Shiva dizendo: ouve, estou aqui e quero matar-me, vou acabar com a minha vida aos teus pés. Dia e noite continuava a rezar. As suas orações agradaram muito ao Sr. Shiva e 7 dias mais tarde Shiva apareceu-lhe dizendo: diz-me, o que é que queres? Ele pediu ao Sr. Shiva apenas uma coisa. Adorava ver a dança Maharaj de Radha e do Sr. Krishna. Este pedido colocou Shiva num grande dilema. Pensou: como é que poderei alguma vez levá-lo lá? Mas a devoção de Narasimha Mehta era tão grande que Shiva não podia dizer não e finalmente disse: está bem, não há problema. Shiva deu-lhe uma tocha acesa e disse: anda, vamos lá. Shiva levantou Narasimha Mehta de onde se encontrava e de repente apareceram em Vrindavan. Quando Narasimha Mehta lá chegou,
Era uma noite de luar e Radha e Krishna e todas as gopis estavam a dançar a Maharaj. Ele viu a Maharaj e ficou em profunda beatitude, num profundo êxtase. Entretanto, Shiva desapareceu pensando: vou deixá-lo lidar com Krishna. A determinada altura da dança, Radha reparou em Narasimha a observá-lo e disse a Krishna: como é que isto é possível? Está um ser humano aqui a olhar para nós, não é possível. Aqui é importante referir que a Maharaj, mesmo tendo acontecido há 5.000 anos, continua a acontecer todos os dias. Krishna olhou para Radha e disse: não te preocupes, Radha, está tudo bem, confia apenas em mim. Mais tarde, Radha e Krishna foram ter com Narasimha e perguntaram-lhe: o que é que estás aqui a fazer? Naquele momento, a tocha que Shiva tinha dado a Narasimha estava a transbordar e a queimar a sua mão. Contudo, devido ao seu êxtase, devido ao amor que tinha por Radha e Krishna, não sentia nada. Radha e Krishna ficaram tão agradados com a devoção de Narasimha que Krishna o abençoou dizendo: quero que cantes a minha glória, onde quer que vás, canta apenas a minha glória. Narasimha disse: mas eu não sei cantar. Krishna pegou numa folha de tulsi do Mala Jayanti que estava a usar e colocou-a na língua de Narasimha. Daquele momento em diante, ele pôde sempre cantar maravilhosos louvores ao Sr. Krishna. Devido à sua completa entrega ao Sr. Shiva na forma de um lingam, ele recebeu darshan do Sr. Shiva e depois o próprio Sr. Krishna abençoou-o com Bhakti para cantar os seus louvores. Este estado abençoado é semelhante ao estado que Ramalinga Swami Gala alcançou através da graça do Sr. Shiva. Sempre que Ramalinga Swami Gala abria a boca, espontaneamente brotavam louvores a Shiva dos seus lábios. Estava sempre absorto no Self divino, percepcionando constantemente a luz de Deus no seu interior. Identificou-se tanto com esta luz divina que o seu corpo se começou a transformar em luz. Mas não queria que as pessoas vissem ou soubessem algo sobre isso. Então o que é que fez? Cobriu completamente o corpo com tecido de algodão. Um dia, muitos anos mais tarde, Ramalinga Swamigal entrou num pequeno quarto e disse aos seus discípulos: vou ficar neste quarto, tranquem a porta do lado de fora, não abram a porta até que vos dê um sinal. Quando vos der um sinal para abrirem a porta, então podem entrar. Todos os devotos, milhares de pessoas, estavam sentados no lado de fora do pequeno quarto, aguardando a saída de Ramalinga Swamigal. Naquela altura, a Índia era governada pelos britânicos e o governador da área era muito agressivo e intrometido. Receava que estas pessoas estivessem a planear algo terrível, possivelmente uma rebelião. Ele foi lá com os seus soldados e começou a empurrar as pessoas e a gritar: isto é ridículo, isto é estúpido! Então passou pela multidão, desrespeitando o discípulo que o estava a tentar impedir, que dizia: não entre, o nosso mestre ordenou que não entrássemos neste quarto. O governador abriu a porta, entrou e não estava ninguém no quarto, mas em cima da mesa estava um bilhete escrito em inglês que dizia: ordenei que ninguém entrasse neste quarto, mas tu entraste, por isso não me voltarei a manifestar. Permanecerei para sempre no meu corpo de luz. Este papel ainda lá está hoje. Esta é a forma como os santos se identificam com o divino quando estão completamente entregues.